Paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Maravilha, meus irmãos! Lição 13, classe de juvenis, a última lição desse trimestre, a igreja e o movimento dos desigrejados. Deus abençoe sua vida. Você que tem nos acompanhado até aqui nesse trimestre especial e maravilhoso. Que bom estarmos juntos. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu sei que essa é uma aula, mas muita gente vai assistir que não está dentro da aula. E eu tenho um vídeo que fala sobre desigrejados, vou deixar o link dele aqui também, tá certo? A nossa ideia nesse vídeo também é o quê? A igreja precisa se posicionar, a igreja não pode ficar em cima do muro, tá certo? Então, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar, mas enfim, certamente no tempo dos seus avós e avós, não havia desigrejados, pois esse é um fenômeno novo e real nos nossos dias. Segundo o IBGE, no Brasil existem mais de 10 milhões de desigrejados. Até uns 15 anos atrás, você tinha católico praticante, católico não praticante. Você tinha evangélico ou então desviado. Então o IBGE chegava e falava, sua religião, se a pessoa estava firme na igreja, servindo a Deus, em comunhão com a igreja, a pessoa dizia, eu sou crente, sou evangélico. Se ela dizia, se ela falava, eu sou crente. Se ela não estava tão firme, ela dizia, sou desviado, não tenho nenhuma religião, estou fora da igreja. Mas o nominalismo vem tomando conta, e você tem hoje os cristãos nominais, e esse fenômeno dos desigrejados, que é um fenômeno que cresce no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Tá? Há muitas controvérsias sobre este movimento que tanto cresce ao redor do mundo. Numa geração de valores invertidos, essa não é nenhuma novidade, é no mínimo uma contradição religiosa. É verdade, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que é um dos maiores argumentos dos desigrejados. Por isso os templos não estão vazios, mas sim cheios de pessoas pelas quais Cristo morreu e ressuscitou. Igreja não é templo, é gente cuidando de gente. E o templo é onde nos reunimos para cuidar uns dos outros. Isso se chama comunhão. Não há nenhuma novidade nisso, tá certo? Isso é igreja. Um novo movimento. Tá? Então, estamos vivendo um tempo de falso cristianismo. Por isso o Evangelho de Cristo, com o desafio de renunciar ao pecado, vem sofrendo grandes ataques. Apenas aqui um resumo do primeiro tópico, tá bom? Material aqui em PDF que eu faço, que eu escrevo para ajudar você na sua aula. Bom, o que antigamente chamavam, segundo a palavra, de desviados ou ex-cristãos, agora se chamam de desigrejados. Essas pessoas ainda consideram que vivem a fé em Cristo, de modo que podem dar-se ao luxo de desprezarem o ato de congregar no templo. Os desigrejados defendem que a fé cristã pode ser exercida fora da comunhão eclesiástica. É uma espécie de individualismo radical, manifesto como a comunhão sou eu, ou eu tenho em comum comigo mesmo. Bom, quem são os desigrejados? Trazer isso aqui de uma só vez é algo impossível, tá? As razões, as ponderações são inúmeras. Eu tenho aqui algumas, tá bom? Bom, quem são os desigrejados? Pessoas que tiveram decepção com lideranças da instituição,
não concordam com a maneira de governo da igreja, com a liderança da igreja, estão descontentes com os ensinos bíblicos, não concordam com a ética pregada, não aceitam disciplina sobre suas vidas, não querem ter compromisso com nada, defendem sua definição de igreja como a definição mais autêntica e bíblica, foram criados na igreja evangélica, mas nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Foram machucados de 1000 formas na comunidade que participavam e resolveram romper a ligação com a comunidade local. Continuam crendo em Cristo e em partes da Bíblia que selecionaram como verdade para si mesmos, ao seu bel prazer. Tá? Criticam a igreja institucional, mas aproveitam as mensagens que são pregadas, os livros escritos, os textos publicados na internet e em outras mídias por pastores e líderes dessas igrejas que são alvos das suas críticas. Aproveitam a Bíblia, que foi traduzida por pastores formados pela igreja institucional, entre outros. Tá? Então, essas são algumas das características, ou as mais assim visíveis, dos desigrejados. E os erros? Quais são os erros dos desigrejados? As ditas igrejas orgânicas. Bom, eu coloquei aqui 3 coisas. No ambiente em que todos estão buscando e adorando a Deus, nada é organizado e costumeiro. Tal como nas igrejas organizadas, mas tudo é espontâneo e novo. No site Igreja Orgânica Simples, no estudo O que é Igreja Orgânica, significado de igreja nos lares ou nas casas, é dito: a igreja orgânica é sentida, experimentada e não se resume só a pregações ou ensinamentos teóricos da Bíblia. Então, qual que é a ideia? Desconstruir a igreja tradicional. Como é a ideia de desconstruir a família tradicional? O que a Bíblia diz? É nítido contraste sobre isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo dirige os servos de Deus quando a gente se reúne. Isso é verdade. Agora, a Bíblia também apresenta um modelo bíblico para os cultos. Que fareis, pois, irmãos? 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, hinos, tem doutrina, a exposição da palavra, tem revelação, tem língua, tem interpretação, dons do Espírito. Faça-se tudo para edificação. Por que isto? Deus não é Deus de confusão, mas de paz, na igreja dos santos, e faça tudo com decência e ordem. Então, tudo tem um porquê ali dentro. Igreja orgânica, não há líderes, né? Cada um é seu próprio líder, ou seja, todos trabalham como sacerdotes no corpo de Cristo, sem ter um líder humano em geral. Jesus é sua liderança. Eu tenho dificuldade com esse negócio que não tem líder, porque quem não tem líder não respeita a autoridade. O que a Bíblia diz? Em visível contraste a isso, ainda que, ante a Bíblia, na graça, todos sejam sacerdotes, isto é, têm acesso direto a Deus por Cristo. O Senhor Jesus colocou homens que Ele escolheu para administrar a sua igreja, a fim de admoestar o rebanho. Então nós podemos ler aqui Efésios capítulo 4 e versículos do 11 ao 13, diz assim: assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tudo isso está organizado dentro daquilo que Jesus deixou. E nós vamos ver aqui ao longo que desde o princípio a igreja foi assim. Inclusive com argumento que os irmãos da igreja primitiva não tinham uma igreja específica, um templo para adorar. Nós vamos ver, gente, esse negócio de templo vem desde o tabernáculo, desde o templo de Salomão. Deus sempre quis que o seu povo se reunisse num lugar para comungar. É isso que nós vamos ver aqui. A ideia e visão de igreja. As pessoas nas igrejas orgânicas, ou os desigrejados, não associam igreja a um edifício templo. Elas não vão à igreja, elas juntas são a igreja. Isto é, não apenas uma teologia, os mesmos experimentos de fato. Os locais de reuniões acontecem principalmente nos lares de seus membros. Para mim já é uma controvérsia. Quer dizer, a pessoa que é um desigrejado, e pelos argumentos que eles apresentam, que ele fica sozinho na casa dele, eu até entendo o pensamento dele, não apoio. Agora, o cara que é desigrejado, ele sai de uma igreja, aí na casa dele ele começa a reunir pessoas, ele está fazendo nada mais do que formando uma nova igreja, certo? Então,
O que a Bíblia diz com isso? Então, eles se reúnem em praças, em sítios, em auditórios, enfim. O que a Bíblia diz isso? Contrastando com tudo isso. Lembrando que a igreja primitiva, assim, nasceu em casa, tudo, mas tudo com líder, tudo organizado. É o mesmo que pós-igrejismo, dado que é um movimento que desclassifica os templos. Então, se você não quer ir ao templo é uma coisa. Agora dizer que o templo não tem mais nada, pessoas dizendo já que o melhor lugar para se encontrar Deus é fora da igreja, tem misericórdia. Bom, o erro crasso dos desigrejados é que eles mesmos não possuem discernimento e emaranham-se referente ao termo igreja. Existe a igreja invisível e a igreja visível. Os propagadores das igrejas orgânicas misturam alhos com bugalhos. A igreja invisível é o conjunto de crentes salvos em todo o mundo, de todos os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer, é a totalidade dos salvos de todos os tempos. Esta é a igreja invisível. Esta é a igreja que Jesus vem buscar. É esta igreja orgânica, não é? É esta igreja pela qual Jesus morreu. E a igreja visível? Associação, ou melhor, assembleia ou congregação dos santos. É o local onde os membros de uma igreja cristã reúnem-se, participam da comunhão, prestam cultos ao Senhor Jesus, obtêm desenvolvimento ministerial. Então, é a igreja. Então, tem um porquê, cada coisa no seu devido lugar. Veremos agora a importância da igreja. A importância da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Quando nos reunimos como igreja, temos a oportunidade de adorar a Deus e de partilhar a nossa fé, fortalecendo uns aos outros. A igreja não está nesse mundo por acaso, ela tem uma missão a cumprir. E é sobre isso que a gente vai falar. Qual que é a missão da igreja? Exaltar, adorar, glorificar a Deus, ser morada de Cristo aqui na terra, revelar aos homens a sabedoria do Criador mediante a pregação e estudo da palavra de Deus, proclamar o Evangelho, fazer com que os membros cresçam na graça e no conhecimento. Veja, precisamos tomar cuidado com as afirmações que fazemos muitas vezes para ensinar que igreja não é templo, igreja é gente. Baseado nisso, muitos acreditam que não precisam da igreja. Afinal de contas, se eu sou igreja, para que ir a um templo, cultuar, ter pastores? Biblicamente, no entanto, eu não sou igreja. Por quê? Porque a igreja é corpo. Um corpo formado por muitos membros interligados entre si. Veja que os textos principais que Jesus coloca, Jesus sempre está falando no plural. Mateus 5,14. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Quando você pensa no sal, você não pensa num grão. Você pensa no saleiro. Quando você pensa, por exemplo, no arroz, você não pensa num grão, você pensa na panela. Assim também o feijão, tá certo? Então é vós sois sal da terra e luz do mundo. E talvez o maior erro da igreja hoje é que cada um está querendo ser o que não conseguimos ser sozinhos. Não consigo ser sal e luz sozinho. É a igreja. Nós somos sal. Nós somos luz. Tudo que eu faço para ser sal contribui para o corpo e não para o eu mesmo. João 13, 34 a 35, Jesus está falando do amor. Jesus está falando aqui do amor e de como nós seremos conhecidos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhas amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Romanos 12, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 1, ou melhor, 1 Coríntios 6, 19, 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? Olha o plural de novo, vós. O qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Tá certo? Então, veja que ele está falando sempre aqui no plural. Não há espaço aqui para essa questão de ser uma coisa isolada, uma coisa individual.
Olha o que diz também Efésios 5. Ele diz aqui assim, ó, Efésios 5, 25. Falando aqui para marido e mulher, mas exemplificando para a igreja também. Cada um de vós amai a vossa esposa, certo? Agora vamos lá. Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Jesus se sacrificou pela igreja, pela totalidade da igreja, não por pessoas individuais, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem rúgula, nem imperfeição, mas santa e inculpável. Está falando aqui da totalidade da igreja. Membro fora do corpo apodrece, brasa sozinha apaga, lâmpada sem energia não acende. Aqui no material de estudo que eu baixei, estudiosos listam em torno de 29 igrejas referidas em Atos e Apocalipse. Para quem diz que não tinha igreja, claro que tinha igreja. Mas não tinha um templo construído, parari, parará. Mas eles se reuniam como igreja. Mesmo quando as reuniões eram feitas em casa, era tudo, a reunião era feita sempre na ideia de igreja, instituição, com liturgia, com ministérios, com lideranças, coletas, contribuições, tudo aquilo. É muito interessante isso. A Bíblia diz que os discípulos subiam ao templo para orar. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, mas ele não falou contra o templo. Já que aqui eles estão vendendo as coisas, aqui está tudo errado, vão embora. Não, ele expulsou quem estava errado, certo? A gente tem que tomar cuidado com esses extremismos, com esses excessos. Não é? Então, os discípulos estavam indo ao templo orar, tá certo? E você vai perceber diversas situações e templos, igrejas. Nós temos aqui também a Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Tá? Então ele vai discorrer aqui sobre esse assunto. Existem muitos argumentos que devem ser analisados quando se fala de desigrejados. Afinal de contas, não podemos fechar os olhos para a realidade. Eu vou listar aqui dois: a corrupção da liderança e falta de amor entre os irmãos. Porém, isto é uma falha humana, não divina. É o mesmo que a igreja começar a apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque algumas famílias tradicionais deram errado. É justificar um erro com outro erro. Está errado também. O templo é um lugar de comunhão, de partilha, de crescimento mútuo entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A ceia do Senhor é uma ordenança para a sua igreja e uma ótima oportunidade para contendas serem neutralizadas e o amor fazer sua parte de restauração de vidas e de relacionamentos. Como ser da família e não sentar-se à mesa? Como ser da família e não ter comunhão com os irmãos? É verdade que muitos esquecem que somos família e desferem palavras que são verdadeiros golpes mortais, mas precisamos, como família, como corpo, trabalhar unidos para criarmos um ambiente de boa convivência. Caso contrário, se cada corpo, se cada membro for para um lado, onde estará o corpo? Então, é preciso a gente entender isso. A ceia, ela estabelece um momento e um ambiente de comunhão. E cabe a cada um de nós promover esse ambiente de comunhão. Então, tem pessoas que reclamam tanto disso. Não, porque na igreja tem fofoca, tem mentira, tem isso, tem aquilo. Primeiro que igreja é um hospital cheio de pessoas doentes. Jesus disse assim: eu vim para os doentes e não para os sãos. Jesus tem uma quedinha por pessoas ruins, por pecadores, certo? Então é esse tipo de gente mesmo. Mas no final das contas, se eu ficar olhando para a trave que está no teu olho, eu não tiro o cisco que está no meu. Então a ideia de igreja é trabalharmos juntos para o crescimento de todos. Então, se afastar da igreja porque algo não está bem, se afastar da igreja por causa de lideranças que não têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas estão sendo enganadas, sim, e estão se deixando enganar também. Por quê? Porque lamentavelmente hoje isso é uma realidade. Pessoas estão abrindo ministérios, chamando-se a si mesmos de pastores, mas sem compromissos nenhum com a palavra de Deus. Cabe a nós ter discernimento. E uma vez identificando esse tipo de lugar, não é esse tipo de lugar que nós devemos estar. Como igreja, como instituição, nós devemos nos perguntar também o que estamos fazendo para que a nossa igreja seja um lugar de acolher as pessoas, onde as pessoas se sintam bem.
que estamos fazendo para que as pessoas não tenham motivo para dizer que a nossa igreja é um lugar de contenda, é um lugar de intriga? O que falta é o amor. O que falta é a comunhão. O que falta é nos aproximarmos cada vez mais uns dos outros. O que falta é deixarmos a liturgia fria, tá certo? E aquecermos com o fervor da oração e da palavra de Deus, da liturgia dos nossos cultos, para que haja comunhão, onde a oração e comunhão não é espaço para mentira, nem para fofoca, nem para contenda. E quando acontece, o amor vence tudo isso. O amor supera qualquer intriga. Sempre em comunhão. O amor e a comunhão uns com os outros é o que nos identifica como igreja, como nós lemos lá em João 13, 34, 35. E Jesus também ora pelos discípulos e por todos nós, dizendo: Pai, eu peço que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja, a comunhão da igreja, é um ingrediente poderosíssimo de evangelismo. Precisamos voltar como igreja para a identidade da igreja primitiva. E aí eu gosto de Atos 2:42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje muitos estão querendo fazer o que querem. Isso é bem característico do momento que antecipa a volta de Cristo, como nós lemos aqui em 2 Timóteo 4, 3, 4. Não querendo ouvir essa doutrina, amontoarão para si doutores segundo seu próprio entendimento. Deixando a palavra, deixando a verdade, voltarão aos mitos, às fábulas. Então, o primeiro segredo para vermos em comunhão, perseverar na doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que na palavra de Deus. Firmes na palavra de Deus. E quanto mais sermos confrontados pela palavra de Deus, mais firmes e resistentes nós devemos estar. Perseveravam também na comunhão. Igreja é lugar de comunhão. Koinonia tem a ver com compartilhar. Igreja que não cuida da necessidade de seus membros não é igreja. Olha o que a palavra diz em Atos, capítulo 4, versículo 32. Esses dias eu vi um pastor que estava pregando, e aí ele tirou a oferta, e quando ele tirou a oferta, ele disse assim: o Senhor me mostra que aqui tem uma irmã que está com o seu aluguel vencido. Onde está essa irmã? A irmã se manifestou, e ele pegou toda a oferta que estava no altar para o culto, disse: irmã, venha pegar. Quando ele fez isso, uma multidão que não tinha ofertado saiu do seu lugar e foi levar a oferta no altar. Koinonia. Partilha. Olha só, versículo 34, tá? Versículo 34, 33 aqui de Atos 4. Pois com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, igreja é compartilhamento, é cuidar um do outro. Um outro segredo da igreja primitiva também, eles perseveravam no partir do pão. E nisso a mesa da ceia é fundamental, pela simbologia dos elementos, e muito mais pelo fato de partirmos e comermos do mesmo pão. Isso aproxima os crentes. Colossenses 3, 12 e 14 novamente aqui. Isso aproxima os crentes. Comunhão, estarmos ali todos unidos no mesmo propósito. Perseveravam também nas orações. Uma igreja reunida e unida, com o propósito de orar a Deus. Esta era a igreja de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4 e versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 12 fala quando Pedro é preso, Tiago é morto e Pedro é preso. Olha o que diz Atos capítulo 5, capítulo 12 e versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava unida em orar. Estes são os segredos desta igreja que tanto crescia, que fazia as pessoas sentirem desejo de fazer parte dela. Nós precisamos resgatar isso aqui para os dias de hoje também. Amém, meus irmãos? Esta foi a nossa última aula desse trimestre. Tem um novo trimestre chegando por aí. Vamos à dinâmica da nossa aula e depois aquele mural de fotos maravilhoso. Vamos à dinâmica.
A dinâmica de hoje, a dinâmica você é importante, é muito simples, tá? De acordo com o número de alunos, você compra quebra-cabeças. Aqueles quebra-cabeças daquelas lojinhas, baratinho, tá? Compra esses quebra-cabeças. E distribua ali por alguns grupos, ou se você tiver poucos alunos, tem 2, 3 alunos, então um quebra-cabeça dá. Ah, eu tenho 10, 12, 20 alunos, então distribui aí 5 em 5, sei lá, 10 em 10. Muito bem, distribua esses quebra-cabeças para os alunos e peça para eles montarem. Mas antes disso, tire uma peça de cada quebra-cabeça que você distribuir, mas não diga nada para ninguém. Deixa eles montarem e aí você vai perceber que eles vão começar a falar, olha, tá faltando aí o quebra-cabeça. Tá faltando aí o quebra-cabeça. Você vai perguntar para eles, essa peça que tá faltando aí é importante para o quebra-cabeças? Todas as peças estão montadas, só uma falta. Por que essa está faltando? Então faz de conta que as peças são vocês. Todos são importantes para o grupo. Vocês são importantes para suas famílias e para a igreja. Aí você entrega aquela peça que estava faltando e peça para que eles concluam o preenchimento do quebra-cabeça. E aí você trabalha dentro dessa aula a valorização pessoal e a importância de estar participando de uma igreja. Estar em uma igreja, estar conectado com o corpo. Estar em uma igreja, estar em comunhão. Repito, não estar na igreja institucional e se reunir em grupos, em casas, é no mínimo contraditório, porque isso é igreja, não adianta. E igreja sem líder é antibíblico. A liderança está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Quem não aceita a liderança, não aceita a palavra de Deus. Está contradizendo a palavra de Deus. É verdade, há inúmeros motivos, muitos deles eu concordo, você tem razão, a pessoa tem razão para pensar dessa maneira. Mas o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é maior do que tudo. Ao invés de nos separarmos diante das adversidades e nos dividirmos, devemos nos unir com o amor para perdoar, para aconselhar, para levantar e para restaurar os feridos que somos todos nós, porque todos nós estamos em tratamentos na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Final de trimestre, olha aqui para você, ó. Deus abençoe você, professor, professora, começou a dar aula agora nesse trimestre, ou que está dando aula já há bastante tempo, enfim, motive-se, anime-se, o novo trimestre está chegando aí, conte comigo, eu conto com você, juntos somos mais fortes. Deus abençoe tua casa, tua família, teus alunos, teus negócios, teus sonhos, teu ministério. Tem uma novidade chegando para nós aí no próximo trimestre, fique atento, eu vou mostrar para vocês, valeu! Vamos ao mural de fotos da EBD por todo o Brasil. Deus abençoe.